modificação que eu fiz quando, como fala aí, com essa autoridade, né, toda, foi de colocar na primeira pessoa, porque às vezes as versões estão falando para o outro, né? Você precisa fazer isso. Eu coloquei, eu preciso fazer. Então o texto diz assim: em fervente oração, talvez você já conheça, vem o meu coração na presença de Deus derramar. É o meu coração, não tem nada a ver com o outro, mas só pode fluir. Então é uma oração que eu tenho que fazer sempre para mim, mas só pode fluir o que estou a pedir. Ou seja, Deus só vai liberar a bênção que Ele tem para mim quando tudo eu deixar no altar. Não é mérito, gente, não é merecer. Estou falando dos filhos de Deus, você que já chegou à cruz através da graça de Cristo Jesus. Vem com o coração limpo, sem condições, sem troca com Deus. Derramo, porque Ele diz assim, o coro para nós: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar. Pode passar, Ricardo, para o coro logo em seguida. Só então hei de ver que o Senhor tem poder quando tudo eu deixar. Qual é a mensagem? Tudo no altar libera a bênção que Deus já tem para você, esse Pai amoroso. Podemos cantá-la? Fique de pé comigo mais uma vez, mas cante como uma oração de entrega total. Na presença
angustiada, ô minha alma? Põe a sua confiança no Senhor. Nós podíamos fazer aqui uma aplicação. Ô alma, quando tudo perante o altar estiver, e todo o meu ser o Senhor controlar, então eu hei de ver que o Senhor tem poder quando tudo eu deixar no altar. Ô alma, o que você está esperando para deixar no altar? Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Vira-se para o seu companheiro, para quem está próximo de você, diz assim: você precisa, falem, colocar Deus em primeiro lugar. Mais uma vez, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Assim de pé mesmo, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6, assim mesmo de pé, sem se assentar. Peguem as suas Bíblias apenas. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 25. 6 e 25. Obrigado, Júlio. Com a sua Bíblia aberta, assim diz a palavra do Senhor. Jesus falando, viu? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E aliás, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens e mulheres de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os não crentes, os pagãos, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Esta é a palavra do Senhor. Podem se assentar. Rapidamente, no tempo que nós vamos estar aqui, que nós temos, eu vou precisar de uma água, se houver um irmão que pudesse conseguir. Sabe, foi buscar? Você recebeu aí na entrada uma folha que tem para você preencher, a caneta na sua frente, você pode fazê-lo, né? Algumas lições básicas aqui. Eu vou colocar rapidamente essas lições. A primeira delas é essa que está aí. Só para a gente reforçar o que o texto está ensinando. Eu quero interpretar com vocês. Vamos fazer isso juntos. Vou pedir que você continue participando comigo. Então, o primeiro deles é o seguinte: ter o básico na vida é importante. Ou seja, a palavra que pede para que nós colocarmos Deus em primeiro lugar não está dizendo para nós ignorarmos o óbvio. Obviamente que comer, beber, vestir, saúde são necessidades legítimas em nossa vida. E ter essas coisas é da vontade de Deus, não só para você, mas para todos os seus. Então não vamos confundir. Pedir que você participe comigo mais uma vez. Vire-se para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: está ok? Diga para a pessoa. Comer, beber, vestir e ter saúde na vida.
ficou claro isso? Já pegamos, né? Muito claro, né? Você vai falar muito hoje aqui. Segundo, o que o texto diz para nós? Esse básico é importante e legítimo. Segundo, ele diz assim: não deixe o comer ou beber fazer o quê? Tomar o lugar de Deus em sua vida. Esse é o problema. Não deixa, não permita que o beber ou comer tome o lugar de Deus em sua vida. Na sua folha você tem o que está escrito, né? E vale a pena repetir. Portanto, eu lhes digo, vamos ler juntos, está na sua folha. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Diretamente ao ponto, gente, sem arranjar confusão com o texto. Olhem para as aves do céu. Quando vier a dúvida, olhe para as aves do céu. E a palavra é que o Pai Celestial as alimenta. Eu fico impressionado porque mesmo nos dias frios, e tivemos bastante dias frios esse ano, né? Gente, bateu forte, né? Poxa vida, né? E até eu estava ansioso pelo verão já, viu, Jenny? Mas sempre me impressiona os passarinhos, gente. Os bichinhos não morrem. Os bichinhos estão lá e cantando, e eu falei, e aí? Como é que fica isso aí? O Pai Celestial cuida deles. E quem tem mais valor? Obviamente, você ou as aves do céu? Quem tem mais valor? Nós temos mais valor. Nós temos. Aliás, o versículo 27 fala assim: e não adianta se preocupar não, porque quem se preocupa não pode acrescentar nenhuma hora à sua vida. Alguém falou assim, nenhuma polegada à sua estatura. Obrigado, viu? Nadinha você vai poder acrescentar. Então, por que se preocupar? Por que se preocupar? Então, aqui nós vemos, não deixe o comer e o beber tomar o lugar de Deus em sua vida, porque você tem mais valor que as aves dos céus. Vamos repetir isso? Você tem mais valor que as aves do céu. Agora vira para a pessoa perto de você e diz assim: você tem mais valor que as aves do céu. Eu acho que alguns de vocês não acreditaram não. Você está com uma cara assim tão feia, tão para baixo, que eu acho que você acha que você não tem valor não. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. Você vai falar muito ainda. Terceiro, mais uma vez, para ficar isso reforçado na sua mente, no seu coração, não deixe o vestir tomar o lugar de Deus em sua vida. Não deixe. E mais uma vez, vamos ler juntos, versículo 28, na sua folha. Por que vocês se preocupam? Todos juntos, vamos lá? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Pastor, tem vestir e vestir. Lógico, nós temos que nos preocupar com a aparência, né? As coisas, né? Se fosse por mim, eu estava usando os mesmos ternos de 20 anos atrás. Eu tenho todos lá, mas eu tenho uma esposa que não me deixa usá-los. E quando usa, ela só aquelas olhadas assim, eu falo, ok, tá bom, eu vou lá, né? Mas eu me recuso a passá-los para frente. Estão lá como relíquias pendurados. Eu amo aquelas roupas. Não cabem em mim? Quem falou isso que não cabe? Renata? Ô Moura, me defende aí, viu? O que quero dizer é o seguinte, que nós entendemos que a aparência, né, dá uma melhorada, isso é bom, é saudável. Deus não é contra, Ele não está mandando a gente usar sacos de cinza, nada disso não, nem toalha em volta, não, Ele não está falando isso. Ele está dizendo para nós o seguinte, gente, preste atenção, vocês não façam disso a sua prioridade. Olhem para os lírios do campo, e a ideia é o seguinte, os lírios não têm jardineiro, os lírios do campo não têm jardineiro, ninguém para tirar lá as ervas daninhas, ninguém para
colocar fertilizante, nada, e olhem eles, que lindos. E ele fala, nem Salomão, o maior rei, mais rico dos reis da nação de Israel, nem Salomão se vestiu como um deles. E a pergunta que ele faz, que é óbvia, vocês, quem tem mais valor, vocês ou os lírios do campo? Quem é que tem mais valor, gente? Vocês ou os lírios do campo? Nós temos. Nós precisamos ter isso. Agora fala para a pessoa do seu lado, você tem mais valor do que os lírios do campo. Pegou isso? Ok, conseguiu um sorriso de alguém agora, amém, aleluia. Mais uma, vamos mais para frente. Outra verdade que está no texto, o Pai Celestial sabe do que você precisa. Porque, Senhor, você não sabe o que está passando comigo, você não sabe das minhas necessidades, você não sabe, né, dos traumas que eu carrego e como essas coisas me ajudam. Não. O Pai Celestial sabe do que você precisa. Olha esse versículo 31 e 32. Vamos falar juntos? Todo mundo, vamos lá? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os não crentes, os pagãos, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Irmãos, eu sei que nós estamos repetindo para inculcar. Então fala para a pessoa próxima de você, o Pai Celestial sabe do que você precisa. Você acredita nisso? Amém. Tome posse. E por último, e eu vou dar algumas explicações aqui, né? Coloque Deus em segundo lugar, é isso? Em terceiro lugar, não é isso? Coloque Deus em primeiro lugar. Buscai, tão conhecido essa versão, a antiga é até melhor, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tome posse disso, guie a sua vida. Eu sei que essa verdade se aplica a todo tipo de gente, mas especialmente a nós imigrantes, principalmente a nós imigrantes. Chegamos a esse país com sonhos, com anseios, aspirações, e às vezes nós vamos correndo atrás do comer, do beber, do vestir, e nos esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. E que dor que isso causa em nós, que perda que nós passamos desnecessariamente. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Agora, rapidamente, vá ao Antigo Testamento e abra sua Bíblia em Provérbios 3:5, ou então você pode olhar na sua folha, que eu tenho na sua folha também, no livro de Provérbios, está na sua folha também, caso você prefira ir direto aí. Esse texto de Provérbios diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. Palavra poderosa. Quem escreveu? Salomão, o mais rico, o mais sábio. Ele coloca para nós aqui princípios de vida, para colocarmos Deus no primeiro lugar. Eu coloquei algumas partes aí, eu vou explicando à medida que formos. Primeiro delas, no versículo 5, diz assim: confie no Senhor. Confie no Senhor. Em todas as áreas da nossa vida, mas quando ele confie com o Senhor de todo o seu coração, quer dizer o seguinte: olha, não se apoie no que você sente, não se apoie no que você vê. Irmãos, isso não é julgamento, mas eu me lembro, alguns anos atrás, houve um regresso em massa para o Brasil. Vocês se lembram? Os antigos se lembram disso? Pessoas voltando. Quantas histórias que eu ouço de pessoas que como que eu não pensei. Sabe por quê? Porque olhamos assim: Brasil está em ascensão, Estados Unidos está em crise econômica, pronto, eu vou embora. Não entende que essas coisas hoje estão em cima, o outro dia estão abaixo. Circunstâncias. Talvez você não seja alguém que regressou, mas que acabou de chegar. Quando
quando fizer as suas decisões, em que área for, não se apoie no seu próprio entendimento, na sua compreensão. Confie no Senhor. O que Ele tem a dizer? A importância de conhecermos a palavra de Deus para saber o que o Senhor diz a respeito disso e sobre aquilo. Há tantas áreas que nós podíamos ver, mas a ideia é o seguinte: não vá por eu acho, não vá eu sinto, ou não vá por eu penso. Diz, o que diz o Senhor? Pai, aqui está à minha frente. Que direção devo tomar? Segundo, ainda nesses versos que eu li, reconheça, versículo 6, o Senhor em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. Ou seja, nós passamos a caminhar. Uma vez que você vem a Jesus, vir a Jesus não é só crer que Ele é o Filho de Deus e que Ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. É o começo. Mas andar com Jesus é um caminho. Aliás, no início da igreja, os crentes não foram chamados de cristãos primeiro. Eles eram chamados os do caminho, porque era uma maneira de viver. Ou seja, não mais vivo do jeito que eu vivia antes. Agora eu vivo de acordo com os padrões do meu Senhor. Eu não vivo mais de acordo com como as pessoas ao meu redor vivem. Eu vivo de acordo com o meu Senhor. Reconheça em seus caminhos. Reconheça na maneira que você investe tempo e recursos com a sua família. Coloca a sua família diante do Senhor. Senhor, como é isso? Como é que eu me relaciono no meu casamento? Se você é casado, como é que eu me relaciono com meus filhos? Educação, Senhor. Parâmetros, ó Pai. Disciplina, Deus. Presente, futuro. Precisamos fazer isso. Reconheçam. E se eu não tenho uma resposta diante do Senhor, eu vou, Senhor, Pai, me orienta aqui. Estamos na sua presença, no teu altar. Fale conosco. Se nós não temos conhecimento suficiente da palavra de Deus, procure alguém que possa. O que a palavra diz a respeito disso? Sobre o casamento, sobre a família, sobre os filhos, sua profissão. Senhor, o Senhor me chamou para ser, ou o Senhor me deu esse trabalho. Qual a sua vontade nisso aqui, Senhor? Devo sair do A para B? Devo deixar o B para o C? Devo me mudar de horário? Senhor, coloque diante dele. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Dívidas. Eu sei que é bom quando nós administramos nossas finanças ao ponto que nós não vamos viver além das nossas posses. Mas às vezes nós erramos. Outras vezes circunstâncias nos colocam em dívidas. De novo, lide com as dívidas do jeito do Senhor, da maneira dele. Senhor, como eu vou saldar? Como eu vou resgatar isso aqui? Há muito mais, mas outra área é sobre o dia do Senhor. Você sabe que o domingo, a palavra domingo quer dizer Dominus, o dia do Senhor? Você sabe também que o domingo é o primeiro dia da semana? Amanhã é segunda-feira. Hoje é a primeira-feira. Então a ideia do domingo só traga para o Senhor. Então o que tem acontecido conosco muitas vezes quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar? O domingo passa a ser o dia da família. Ótimo, mas o dia é do Senhor. É o dia do passeio. Não há problema, Deus não é contra passeio, mas é o dia do Senhor. Há o dia dos esportes, é do futebol, é sagrado. É o dia do Senhor. Você me entende isso? Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro dia da semana foi o dia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Foi o primeiro dia em que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja. Era o primeiro dia da semana. Foi no primeiro dia quando João estava ali no Apocalipse e o Senhor falou com ele, revelou-se a ele. Eu sei que às vezes nós somos tentados a barganhar com Deus, mas eu tenho certeza absoluta, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar e começarmos a semana com o Senhor, Senhor, esse dia é seu. Esse dia é consagrado ao Senhor. O que eu fizer será para honrá-lo nesse dia. O que vai acontecer? O Senhor abençoará o restante da semana. Você me entende isso? Sem troca. Mas o decorrer. Buscar primeiro o reino do Senhor. Também no nosso uso do nosso tempo, do nosso horário, diariamente. Nós não podemos ficar assim. Trabalha, sai de casa ao atropelo, chega em casa cansado e descansamos no dia
seguinte, saímos de novo no atropelo. Precisamos fazer o altar do Senhor no nosso coração, na nossa casa, diariamente. Buscai primeiro o reino de Deus. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. O dia vai ser abençoado. Coloque Deus em primeiro lugar. Considere, reconheça-o em todos os seus caminhos. Mas ainda nesse texto nós ouvimos: honre o Senhor. Honre, deixando bem claro para Deus. Ele fala com seus recursos. Naquela época, aquele pessoal que trabalhava na agricultura, então todos os seus posses, todos os seus bens, todas as suas finanças, os seus recursos financeiros, honre ao Senhor. Ou seja, deixando claro, quando você honra o Senhor, que está deixando claro para Deus que você sabe que tudo foi o Senhor que deu para mim. Foi o Senhor que deu. Não fui eu que dei e agora eu estou sendo nice, te dando alguma coisa de volta. Não, o Senhor me deu tudo. E por isso eu vou honrá-lo. Agora, como é que eu posso honrar a vida de mãos vazias? Louvado seja, Senhor. Louvado seja, Senhor. Mas no meu bolso o Senhor não toca. Você me entende isso? No meus recursos o Senhor não toca. Ah, Pai do céu. Ele diz assim: dê de todos os seus recursos. Quando ele fala, dê dos primeiros frutos, dê do seu melhor. Primeiro Deus, depois tudo mais. Há um tempo atrás tínhamos um pastor aqui, tá, Melzone, e o pastor Iverson também mencionou isso já mais de uma vez para nós. Ele diz assim: Deus criou o paraíso 100% e entregou para nós. E disse: olha, eu tenho aqui um cantinho que você não deve tocar. 90% é seu. Esses cantinhos você não toca. O que nós fizemos? Tocamos no que era de Deus. O que aconteceu? Amaldiçoamos todos os 90 que ficavam. Não podemos fazer isso. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Ah, pastor Reinaldo, o senhor não sabe, pastor, o senhor não me entende não, porque eu não posso dar dízimos de ofertas, pastor, porque olha, primeiro eu tenho que pagar o aluguel. Se eu não pagar, eu vou ter um problema sério lá com o meu landlord, lá, o meu senhorio. Eu vou ter um problema sério. Segundo, eu tenho que pagar o carro, pastor, porque se eu não tiver o carro, eu não vou trabalhar. E se para ter o carro eu tenho que pagar o seguro, Senhor. E eu falei, a gente tem que comer, né? Porque como é que vai ser esse negócio? A gente precisa comer. A gente precisa se vestir, Senhor. Quando eu me dou conta, eu comecei lá com 100%, agora não tem mais 10%. Não dá, Senhor, não sobrou. Só posso dar uma oferta. Se sobrar mais semana que vem, eu dou mais. Eu queria que você soubesse de algo. Na aritmética do mundo é assim. Não importa se você adiciona de cima para baixo ou de baixo para cima. O resultado é o mesmo. Mas na aritmética de Deus, quando você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ver algo extraordinário acontecer. Você vai perceber que quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele estica os 90. E ao final, Senhor, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que passou aqui. Coloque Deus em primeiro lugar. Honre-o com suas primícias. Faça do seu melhor. Vira para a pessoa ao seu lado e diga assim: você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Você precisa, outra vez, colocar Deus em primeiro lugar. Gina, você pode vir outra vez? Lembra da oração que nós oramos ainda há pouquinho? A oração é tudo diante do altar, não é isso? Eu creio que você já se sentiu muito claro, né? Na sua folha você tem aí um finalzinho, diz assim: coloque Deus em primeiro lugar e eu tenho as promessas, não viu? Versículo 6, versículo 8, versículo 10, vocês acharam? Na sua folha, lá no finalzinho. 6, 8 e 10. Viram aí? Então eu vou fazer uma coisa. Eu vou falar assim: coloque Deus no primeiro lugar. E você vai responder com a promessa que Ele faz a nós: e Ele endireitará as suas veredas. Pegaram? Entenderam? Todo mundo? Eu falo e vocês repetem. Repetem a promessa, tá bem? Prontos? Coloque Deus em primeiro lugar. Seus caminhos tortos, caminhos confusos, Ele vai alinhar. Coloque Deus em primeiro lugar. Você precisa de saúde e vigor. Olha essa fortaleza do pastor aqui, né? Cheio de energia. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Ele dará saúde ao corpo, vigor aos ossos.
isso. Coloque Deus em primeiro lugar. Você quer experimentar isso? Tem que deixar tudo no altar. Só então você vai ver que o Senhor tem poder para cumprir as suas promessas, quando tudo estiver no altar. Eu creio que você já viu isso, né? Confie no Senhor, reconheça o Senhor, honre o Senhor.